O que você faz quando um dos seus brinquedos quebra? Geralmente, ou a gente deixa ele de lado em alguma caixa, ou a gente joga fora. É, coisas quebradas têm pouca utilidade. E por isso, não são todos os que se interessam em consertar o brinquedo que tanto lhe trouxe alegria e jogados em algum canto, logo cai em esquecimento. Com isso, eu quero dizer que a família de José não era brinquedo, não. Como a gente já sabe, era uma família de relacionamentos quebrados. Vocês se lembram o que aconteceu com José? Os seus irmãos o venderam para mercadores e, no Egito, foi feito escravo na casa de Potifar. Depois foi preso injustamente. E então, quando tudo parecia não ter fim, a sua história muda no tempo certo e ele se torna o braço direito do faraó. Mas, agora que tudo parecia resolvido para José, você pode estar se perguntando: e a família dele? Seus irmãos, seu pai, o que será que aconteceu lá em Canaã, na terra dele? Por que parece que só José havia sofrido? Não é bem assim. A verdade é que as coisas não mudaram muito lá na casa de Jacó. 20 anos se passaram, talvez tempo suficiente para aquela família complicada ter aprendido a conviver entre si. Infelizmente, Jacó continuava tendo preferências entre seus filhos, não podendo mais mimar e superestimar José, seu filhinho querido. Chegou a vez de Benjamim, o irmão mais novo de José. Assim como ele, Benjamim era filho de Jacó e de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. Aliás, Jacó continuava dando um péssimo tratamento para os outros filhos. Talvez porque, tendo passado tanto tempo, Jacó já desconfiava que os seus irmãos tinham alguma coisa a ver com o sumiço de José. Mas ele não tinha provas, né? Que coisa terrível para um pai de família viver desconfiando dos filhos, não é verdade? Certamente, os irmãos de José tiveram que lidar com a culpa. Afinal, foram 20 anos. Muita coisa mudou e nenhuma notícia chegou de José para eles. O que será que tinha acontecido com o irmão mimado e orgulhoso deles? O que será que aconteceu com ele? Será que algum dia eles se encontrariam novamente? Crianças, nós não temos vítimas nessa família. Jacó era um pai negligente e ausente. José, orgulhoso, muito vaidoso. Odiava seus irmãos e estes, por sua vez, eram homens perigosos e muito violentos. Todos pecaram e, por causa disso, fizeram o outro sofrer. Uma família quebrada precisa de conserto, mas, ao que tudo indica, eles preferiram varrer todos esses problemas para debaixo do tapete. Portanto, a verdade é que todos os envolvidos na história sofreram, fizeram sofrer, e Deus não irá deixá-los esquecidos, jogados de um lado em uma caixa. Deus irá consertar os seus corações. E vocês? Vocês sabem o que é que pode consertar relacionamentos familiares quebrados? Essa família, assim como qualquer outra, para ser completamente tratada, precisa aprender uma coisa: precisa aprender a perdoar. Aqui começa uma nova etapa na vida desta família. Deus a ensinará que relacionamentos quebrados precisam passar pela oficina do perdão. Voltando à história, a fome assolava toda a terra e as pessoas ficaram sabendo que lá no Egito havia cereais. José, com a ajuda de Deus, havia decifrado o sonho de Faraó e, durante o período das vacas gordas, estocou muito trigo nos celeiros que mandou construir. Agora, chegando à fase das vacas magras, havia cereais para alimentar as pessoas e os animais. Foi então que Jacó, por causa do perigo da fome, mandou seus filhos irem até o Egito para comprar mantimentos. Eles atenderam seu pai e lá se foram, os 10 filhos de Jacó. Ué, e Benjamim? Pois é, estão vendo? Jacó continuava com seu favoritismo, mantendo seu filho com Raquel a salvo. Ou seja, todos os outros poderiam enfrentar os perigos presentes na jornada até o Egito, dormir ao relento, correr riscos, até mesmo de morrer no caminho.
Jacó disse que não mandaria Benjamim, pois não queria que nenhum mal acontecesse ao seu filhinho querido, assim como havia acontecido com José alguns anos atrás. Mas com os outros filhos podia, né, Jacó? Muito bonito isso. Enfim, muitos dias se passaram e finalmente eles chegaram ao Egito. Não perderam tempo e se dirigiram imediatamente até o local onde estava acontecendo a venda dos cereais. E quem estava lá administrando tudo? Adivinhem? Tchan, tchan, tchan. Sim, José. E por mais incrível que pareça, seus irmãos não o reconheceram. Também pudera. 20 anos se passaram e José era um adolescente quando seus irmãos tinham vendido ele. Imaginem o quanto ele já não tinha mudado. Com certeza ele devia estar mais forte por causa de todo o seu trabalho. Ele estava com roupas diferentes, com os negócios na cabeça diferentes, assim. A moda era meio diferente de Canaã para o Egito e também tanto tempo depois, né? Enfim, seus irmãos não o reconheceram, mas José reconheceu seus irmãos. Aí eu fico aqui pensando, imagina o filme que não deve ter passado na cabeça de José. E vocês sabem o que aconteceu assim que eles se encontraram? Os irmãos de José se prostraram perante ele, igual ao sonho que José havia tido há muitos anos atrás. Vocês se lembram? É verdade que eles pensaram estar reverenciando um governador egípcio, mas na verdade cumpriu-se o sonho que Deus havia dado a José. Eles podem não ter lembrado, mas José com certeza lembrou. Sabe, crianças, se ali estivesse o antigo José, aquele menino mimado e cheio de orgulho, com certeza ele diria: haha, não falei que vocês iriam se prostrar perante mim? Os irmãos de José ficariam com muito medo, porque José tinha poder e toda a autoridade para mandá-los prender. E assim, José estaria se vingando, pagando mal com o mal. Porém, ele havia sido transformado, moldado. Deus tinha tratado o seu coração. E, por certo, ele não se comportou como no passado. Sabe o que ele fez? Ele não bateu de volta, ele não ficou sem falar todo de mal, nem xingou os seus irmãos. Nessa hora, mesmo que assim, numa fração de segundos, José traçou um plano na sua cabeça para saber como estava a sua família. Ele queria saber como estava seu pai, seu irmão, sua mãe, todo mundo. Porém, decidiu não se identificar. Ele queria que seu pai e seu irmão mais novo viessem até o Egito. E para isso, bolou um super plano. Primeiro, ele acusou seus irmãos de serem espias. Pessoas que estavam ali só para saber o que estava acontecendo e como poderiam tirar vantagem saqueando os celeiros. Eles ficaram indignados com essa acusação e disseram que não era verdade. No meio daquela confusão toda, explicaram que estavam ali para comprar mantimento, pois tinham em casa seu pai e irmão e toda a família passando fome e esperando por eles. Pronto, José tinha a resposta que queria. Seu pai Jacó e seu irmão Benjamim estavam vivos. Vocês seriam capazes de perdoar seus irmãos, caso eles tivessem feito vocês sofrer? Quando alguém nos faz sofrer, geralmente a gente passa a desconfiar daquela pessoa. Sendo assim, José não confiava mais em seus irmãos. Por isso, para que seus irmãos voltassem para o Egito trazendo seu pai e seu irmão, José teve outra ideia. Mandou que um de seus irmãos ficasse preso, mas como um refém, enquanto os outros voltariam para casa com os mantimentos comprados, para depois retornarem ao Egito com Benjamim. Sim, José precisava de uma prova de que seus irmãos haviam mudado também. E foi então que Simeão se ofereceu para ficar como resgate. Partiram pelo caminho e, chegando em casa, viram que dentro dos sacos de mantimentos estava todo o dinheiro que eles tinham levado para comprar os cereais. Que estranho, né? Todos ficaram com medo e contaram para Jacó que o governador queria que levassem Benjamim para o Egito. E somente assim Simeão estaria livre. Jacó protestou, falou: de jeito nenhum que eu vou perder outro filho, ainda que Rúben tivesse feito uma promessa de trazer em paz seu irmão. Jacó não confiou e decidiu: meu filho não vai com vocês. Um tempo depois, a fome ficou gravíssima na terra. A comida acabou de vez.
Então, Jacó deu a ordem aos seus filhos que fossem comprar mais mantimentos de novo, lá no Egito. Porém, para voltar para lá, era necessário levar Benjamim, ou, conforme José deixou entender, eles seriam considerados espiões, inimigos de Faraó. Então, Judá, o mesmo irmão que sugeriu vender José ao invés de matá-lo, se comprometeu a proteger Benjamim e disse que se algo de ruim acontecesse com Benjamim, Jacó poderia culpá-lo para o resto de sua vida e puni-lo também. Jacó pensou mais um pouquinho e tá bom, aceitou a proposta de seus filhos. Novamente, partiram eles para Egito, agora com Benjamim. Lá, eles foram convidados para um grande banquete no palácio do governador. Quando José se juntou a eles e viu Benjamim, ele ficou tão emocionado, mas tão emocionado, que saiu correndo, foi para uma sala e chorou muito escondido, porque ali ele estava vendo depois de 20 anos o seu irmão querido. E o que ele vai fazer agora? Ele pensou em outro plano para ver se seus irmãos haviam mesmo mudado e se podia confiar neles de novo. José era cheio dos planos, né? Eles festejaram, comeram, beberam e aí foram dormir. No outro dia, enquanto se ajeitavam para ir embora, José pediu que um de seus empregados colocasse no saco de Benjamim uma taça de prata. E o empregado fez. Assim, quando eles estavam no caminho de volta para casa, os guardas do Egito saíram correndo, alcançaram eles e falaram que havia sumido uma taça de prata e que um deles havia roubado. Eles juraram que não. Os guardas foram abrindo todos os sacos, saco por saco, e eles iam abrir até que eles acharam a taça no saco de quem? No saco de Benjamim. E acusaram Benjamim de ter roubado aquela taça. Como José poderia perdoar seus irmãos depois de tudo que eles fizeram? Como se reconciliar com eles a ponto de esquecer todo o mal que eles tinham feito José passar? Como você pode perdoar alguém que te fez mal? Como esquecer e seguir em frente? Então, crianças, relacionamentos quebrados precisam de tratamento. E o perdão é a forma que Deus nos ordenou para consertarmos as coisas quando há desentendimentos. Não adianta fingir que nada aconteceu ou simplesmente se afastar da pessoa que nos machucou. Precisamos chamar a pessoa para perto e nos desculpar. Jesus ensinou a gente a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Já pensou se Deus não nos perdoasse? Ainda bem que Ele nos perdoa a cada vez que nos arrependemos de nossos pecados. Deus continua a nos perdoar sempre, porque o perdão restaura a nossa amizade com Ele. E como Ele fez isso? Ora, através do sacrifício de Jesus. Através desse sacrifício, Deus mostrou todo o seu amor e misericórdia para conosco. Assim, se Deus nos perdoa, porque a gente peca, e nos perdoou por termos crucificado o seu Filho amado, nós devemos, por gratidão, perdoar as pessoas que nos fazem mal. Mas isso não quer dizer que seja fácil, eu sei, não é? Não é fácil por causa da dureza do nosso coração, por causa do nosso orgulho, porque perdoar envolve perder. Quem perdoa aceitou o pedido feito pelo outro que o machucou e por isso se compromete em esquecer e não se vingar. É por isso que precisamos de Jesus Cristo, pois perdoar é um exercício diário, assim como Deus nos perdoa cada vez que pedimos perdão. E agora, como eles vão voltar para casa sem Benjamim? Como dar a notícia para Jacó que ele havia perdido outro filho amado? O que será que vai acontecer com Benjamim? Por que José fez tudo isso? E a trama vai se complicando, hein? O que vocês acham que vai acontecer? Semana que vem, nós vamos concluir essa história tão estranha, cheia de reviravoltas, mas linda, que Deus planejou para moldar uma família inteira e torná-la sua nação, a nação de Israel, o povo escolhido de Deus. Não percam, hein? Um beijo, tchau!